Estamos iniciando mais um Domus Cast. Estamos com um episódio especial, uma série especial, Bastidores da Sindicatura, o que ninguém vê, mas todo síndico vive. Sindicatura passa por muitas coisas, o síndico passa por muitas coisas, as pessoas conhecem pouca coisa da vida do ser humano síndico, né? Conhece um pouco ali da assembleia que ele faz, das reuniões em conselho, conferência de balancete para ver se a finança está tudo ok. Mas existe muita coisa por trás disso. A gente vai se aprofundar um pouquinho nos bastidores da sindicatura. E conosco, hoje nós temos dois convidados muito especiais. Vou começar pelas damas. A Camille Ellen, mentora e consultora financeira, finanças pessoais e para negócios, formada em administração em nível técnico e graduação e pós-graduada em MBA em economia financeira, certificada como educadora financeira profissional reconhecida, professora de administração e empreendedora, além de mãe, né? Essa é a Camille Ellen. Também temos o Fernando, representando a nossa categoria de síndicos, Fernando Raulino. Ex-Bitescosk. Exatamente o que eu ia falar. 45 anos, casado, 2 filhos, formado em administração de empresas pela Univale, MBA em gestão empresarial pela EFGV, curso de formação para síndicos profissionais, curso de especialização para síndicos, fundador e diretor da FW Gestão de Condomínios há 6 anos, empresa associada ao núcleo de síndicos ASIG. Ele administra com o seu time 32 condomínios. O time dele, a equipe, são 4 síndicos e 3 administrativos. O escritório FW fica na rua Ministro Calógeras 910, numa esquina, que eu lembro ali, a esquinazinha, né? Então, esses são nossos convidados. E que vem a nossa vinheta. Estamos iniciando o DomusCast, já apresentamos os convidados. Esqueci de apresentar a Renata. Verdade, né? Agora que eu lembrei. Passou essa fase, agora é outra fase aqui. Quero fazer meus agradecimentos aos patrocinadores. Aparece aqui. Agradecer ao Sicredi, a cooperativa Sicredi, que apoia aí muita coisa que a Domus faz, através da Renata, da Sinara, do Tiago. A BB Garantidora, com a Gi. A B Brasil Produtos de Higiene Profissional, com o Júlio. A Divinize Produtos Móveis Planejados, a Shelby Pinturas Profissionais, chão, garagem, assim por diante, com o Júnior, a Cinca Administradora de Condomínios, lá pode falar com o Emerson, a Torre Facilities, falar com a Tati, o ExoWork UX, é o coworking na rua Rolf Culin 138, nos apoia também os Rooftops ESA, tanto no Eusébio como no Rolf Culin, onde a gente costuma fazer os eventos da Domus. A ESA Moto Bombas, o Marlon, pode falar com o Marlon. E a Casa Calante, que é a chefe Cilei que comanda lá, que nos disponibilizou esse comes aqui para a gente desfrutar aí na sequência. E aí nós vamos para a nossa conversa. Lembrando que esses apoiadores e patrocinadores, tanto esses que eu falei, quanto outros que tem na revista, e tantos outros até, entre aspas, concorrentes da Domus, até eu comento que para você síndico deveria valorizar bastante e fazer uma cotação com esses que realmente estão acreditando no mundo condominial. Então são essas pessoas que estão patrocinando esse DomusCast, a revista e tantos outras mídias aí espalhadas pelo Brasil. Vamos lá. O gancho para nossa conversa. Condomínio não tem lucro. Condomínio não é para lucrar. Mas tem que pagar as contas, prever investimentos e se preparar para imprevistos. Então esse é o gancho da nossa conversa. A gente vai falar sobre esses aspectos. Neste episódio vamos falar sobre dinheiro, como manter o condomínio funcionando, fazer melhorias, atender os moradores e ainda fechar o mês no azul. O desafio da gestão financeira é real. Então, nesse aspecto que a gente trouxe uma especialista em finanças, um especialista em condomínios, obras e tudo mais, e a Renata, que também é da parte financeira e representa a cooperativa Sicredi.
Fernando, como que você organiza aí as finanças dos condomínios, né? São 32 condomínios, eu sei que existem alguns suportes de administradora, com alguns relatórios que são bons, enfim, mas como que tu consegue fazer a gestão no dia a dia dos teus condomínios e trazer a garantia para os condôminos, né? Que o condomínio está lá saudável, tem dinheiro na conta. Por vezes o síndico acaba assumindo algumas vezes condomínio que está zerado, acontece várias histórias assim, né? Muitas histórias. E aí tu tem que reconstruir toda aquela situação financeira. Mas como que você, nos teus condomínios, consegue lidar com isso e manter o caixa azul, né? Porque caixa vermelho não faz sentido para ninguém, né? Bom, inicialmente quando a gente recebe um condomínio, né? Tanto ele quando é um condomínio novo, entregue por uma construtora, ou um condomínio já em andamento, que você assume de algum outro síndico, a gente faz a avaliação das despesas, né? Olhando as despesas, a gente faz um planejamento anual, que é a previsão orçamentária, né? Então, quando o condomínio já existe e a gente está dando sequência, a gente verifica se essas despesas estão coerentes, conforme o mercado, a gente analisa contratos, e prevê aí alguns gastos extras, né? Porque a gente sabe que sempre acontece alguma coisa dentro dos condomínios, alguma manutenção, um cano que estourou, um portão que estragou, então a gente tem que já prever mês a mês essas manutenções, né? Para que a gente possa apresentar na nossa previsão orçamentária. Maravilha. A previsão orçamentária dentro do condomínio é fundamental para que seguir, o condomínio apresente, né, as contas saudáveis ali no final do ciclo, né? E a previsão orçamentária, lembrando a todos, né, ela é obrigatória, tanto para uma taxa fixa quanto para taxa variável. Mesmo sendo variável, tem que ter previsão orçamentária. E se tem uma previsão orçamentária robusta e respeitando, né, o que realmente tem que fazer, sem esconder nada, porque algumas vezes as pessoas ficam com medo de dizer, né, numa assembleia, olha, a taxa condominial vai ter que ser R$ 500 e as pessoas esperando 300. Eu já peguei um condomínio que a taxa condominial eu aumentei absurdamente 70%. Não, o condomínio ia quebrar, depois ele tinha mais 4 meses de vida financeira. Teve que aumentar 70%, absurdo. Mas assim, foi pro... É um absurdo porque estava defasado, na verdade. Não, passaram né? anos Não com o se mesmo paga. valor, muitos anos com o Sem mesmo fazer valor. manutenção, no caso. Sem Do valor, no caso, sem reajuste. fazer o reajuste do valor. Isso Cara, é um dos isso destrói. desafios, né? Fazer com que os moradores entendam que é necessário um reajuste anual. Sim. Né? Por mais que a gente faz essa avaliação no fim de um ano e se você observa que realmente está tendo mais receita que despesa, né? A gente tende a manter. Mas os moradores, eles lutam para que isso não aconteça. Né? Se tu faz uma previsão de um aumento de 7% anual, 10% às vezes, eles querem 3%, 4%. E aí a gente tem que mostrar para eles que talvez esse percentual não vá suprir as necessidades de pagamento ali de contas do dia a dia do condomínio. Exatamente. Até porque mesmo utilizando um orçamento do ano anterior, tem que trabalhar com uma margem acima, né? De 5 a 10, pelo menos, 5 a 10% acima, porque não se sabe o que pode acontecer. E condomínio tem muito imprevisto, né? Tu mapeou muita coisa ali. Sim. Tudo que tu lembrou, tu mapeou. E o extraordinário? Tu pensou que o portão ia estragar 2 vezes no ano. Estragou 4. Acontece? Na previsão tu vai ter que estipular alguma coisa lá, mas pode acontecer diferente. Pode dar uma infiltração na piscina, um vazamento na piscina. Pode acontecer, enfim, pode acontecer muita coisa no condomínio. Ou você coloca na previsão o que é possível. Claro que algumas coisas extraordinárias aí é uma chamada de capital, aí tem outra história para acontecer, mas tudo que tu consegue estipular, é importante o condomínio entender, né, Fernando, que o dinheiro tá ali, né? O dinheiro é do condomínio. Se eventualmente sobrar, vai sobrar para fazer alguma coisa naquele condomínio, não vai sobrar para fazer outras coisas, né? Isso é bastante importante. Ô Camille, quais seriam os pilares de uma boa saúde financeira? Isso serve para uma pessoa
talvez sirva uma pessoa física, uma empresa, mas eu queria mais focado aqui para a questão de condomínio, né? Sim. Quando a gente fala sobre finanças, na verdade, é facilmente aplicável todo tipo de conceito financeiro em vários outros aspectos, tanto para a vida pessoal, quanto de negócios, quanto empresas filantrópicas, e até mesmo, né, o caso de vocês, que a gente está falando aqui do mundo condominial, né? Mas eu estava... Engraçado que quando o Marcelo me chamou para vir aqui, eu tenho uma amiga minha que ela é síndica profissional. Eu chamei ela para conversar, né? A gente conversou bastante sobre isso. Falei que eu ia no podcast para ela ter acompanhado depois, conhecer um pouquinho da Domus, né? E eu estava conversando com ela sobre essas questões mesmo, de como você pode lidar melhor com seus moradores ali do prédio, fazer com que eles entendam que a boa saúde financeira depende também deles, né? E depende também do síndico, então é um trabalho em conjunto. E um dos desafios é justamente esse que a gente está conversando, né? Sobre essas despesas extras que não estavam mapeadas porque aconteceram e ninguém sabia que poderia acontecer. A gente prevê até um certo momento, né? Isso em tudo. Tanto na empresa quanto na vida pessoal, a gente consegue prever até um momento. Depois daquilo, não. Ninguém tem bola de cristal, né? Então, uma das coisas que eu acho bem interessante de aplicar como conceito financeiro dentro da área condominial é justamente ter o fundo de emergência e o fundo de obras, que são duas coisas diferentes, né? Fundo de emergência para emergências, como o próprio nome já diz. Fundo de obras para aquele tipo de manutenção que os próprios moradores já querem, que o síndico já sonha em fazer, pintura no prédio, ou, sei lá, qualquer outro tipo, na piscina, né? Qualquer tipo de melhoria que o síndico possa ver que seja aproveitável para o próprio morador. Então, talvez ter essa separação de caixas, né? Ter a reserva de emergência, ter o fundo de obras também já possa ajudar, quando entra no orçamento anual, já possa ajudar bastante para que não haja esse aumento repentino ali na mensalidade do morador. Não sei se o Fernando concorda comigo, se faz sentido, se isso já é feito, se você já viu acontecer. O fundo de emergência é o nosso fundo de reserva. Fundo de reserva. Isso é fundamental, né? E colocar na cabeça do morador, como eu falei, quando a gente faz uma previsão orçamentária que tem ali algumas manutenções extras que tu coloca, que tu pode ter esses gastos. Eu até tenho um caso em um condomínio onde eu não consegui aumentar a taxa de condomínio justamente pela previsão orçamentária apresentada. Nós citamos algumas situações que podem acontecer e alguns moradores não conseguiram entender que isso talvez aconteça, talvez não. Se o dinheiro sobra, ele fica no caixa do condomínio. Mas é importante, vão surgir manutenções no decorrer dos meses, que a gente vai precisar tirar dinheiro do caixa, principalmente às vezes quando é uma taxa fixa, né? Quando é variável, tu consegue implementar ali e ir justificando no mês a mês, mas quando a taxa é fixa e tu observa que tu não conseguiu um aumento suficiente para cobrir essas despesas, a gente, né, tem que fazer uma nova assembleia para que a gente possa talvez fazer um novo planejamento e mostrar para eles que o que a gente tinha colocado é real, né? Às vezes uma manutenção de um telhado, às vezes um vendaval que deu ali, algum imprevisto. Isso acontece muito nos condomínios e talvez eles querem saber, mas qual é a tua previsão? Quanto tu vai gastar? Por que tu vai gastar isso? Eu falei, eu não sei exatamente o que, mas o condomínio precisa de alguns gastos, um carro que bateu no portão, né? Uma pintura que alguém bateu num muro, enfim, a gente vai ter que ter uma receita mensal para que a gente possa fazer essas manutenções e deixar o condomínio em dia. É que algumas vezes as pessoas querem condômino, e eu também sou condômino, a gente quer se iludir, né? Quando tem um condomínio que a gente já trabalhou juntos nesse condomínio, eu e você. Naquele condomínio eu propus de fazer a previsão, a taxa fixa, por diversas vezes. E assim, se eu olhasse a taxa fixa, somasse os 12 meses, dá parecido, sem os picos, né? Porque aí no variável tem hora que dá 700, outro mês dá 400, outro dá 1.000 e assim vai. Mas as pessoas querem, eles ficam com a lembrança do valor baixo, sabe? Então querem viver iludidos com uma taxa condominial baixa.
É um Não, perfil de Com algum o perfil, É. Na verdade, o corretor, quando ele vai te vender um apartamento, ele já fala que aquele condomínio é super barato, né? Pra te adquirir na ilusão de que isso vai ser mesmo. barato. Mas aí depois tem piscina, tem salão de festa, tem academia, tem um monte de coisa que agrega, né? Cara, nem me fala que eu acabei de comprar um apartamento. E esse é um grande Pode, desafio. pode aumentar a taxa condominal do que falaram para ti em 40%, 50%. Sim. Pode E eu fazer digo isso mais já. que eu também sou condômina, né? Mas parece que a gente precisa ver o negócio acontecer, ou seja, parece que a gente precisa ver, como tu deu o exemplo ali, alguém esbarrar no muro, tal, pra daí desembolsar o dinheiro, pra daí fazer a chamada. O pessoal não quer se prevenir antes, né? Guardar antes, ter Sim. um caixa lá, uma reserva É pra se acontecer. É o né? perfil do brasileiro. Isso que eu ia falar, isso é em tudo, tá? Em É tudo. o perfil. Você vai conversar com alguém, quando eu dou consultoria financeira, eu converso com a pessoa, a primeira coisa que eu pergunto, quanto que você tem de reserva de emergência? Reserva de emergência? E quando acontece alguma coisa da tua saúde, quando você perde o emprego, quando você tem que... manutenção do carro, enfim. Ah, eu pego empréstimo. Então, assim, a reserva de emergência deles é o crédito, sabe? Então, as pessoas não têm essa cultura. No De Brasil, guardar, não né? existe essa cultura. Do guardar, Não de tem. ter a poupança. Ô, Fernando, em algum condomínio que você cuidou ou que você escutou de alguém, não, na verdade que você tenha cuidado, que você tenha enfrentado alguma situação financeira atípica, que recurso que tu procurou? Porque a gente conversa com muitos síndicos, né? E acontece de pegar, assumir um condomínio. Essa semana eu estava falando com uma síndica, assumiu um condomínio que tinha R$600 na conta. E R$600, tu estava junto nessa conversa, 2 multas, uma ambiental, outra, nem lembro, dos bombeiros, né? Cara, uma fortuna ela vai pagar, R$600 na conta. Cara, é uma situação, ela assumiu esse condomínio, é uma síndica, é desesperador, né? Então, assim, é uma dificuldade, né? Que alternativa, se é que aconteceu alguma coisa parecida contigo, tem assumido algum condomínio, qual foi a tua saída, enfim. Sim. Então, eu tenho um condomínio, que eu estou ali uns 4 anos já, condomínio de classe média baixa, e lá eu peguei zerado também. Teve a destituição do síndico naquele momento, nós entendemos, alguns moradores, conselheiros, fizeram algumas entrevistas, a gente auxiliou eles em algumas situações, só que assim, eles não sabiam que o caixa estava zerado, eles não tinham informações, eles não tinham livro de prestação de contas, que não era entregue a eles, não era entregue pela administradora, que ficava sem receber também as informações do síndico. Então eu aceitei o desafio e fui nas escuras. Eles também estavam, eu ia dizer, né? Eles estavam às escuras também, né? Exatamente. Estavam numa expectativa de tentar salvar essa situação financeira do condomínio. Quando nós tivemos acesso às contas, a gente tinha lá R$1.000 e poucos como taxa de condomínio. Então a gente teve que fazer um planejamento, como a gente comentou aqui. Entendemos que alguns fornecedores a gente começou a colocar após a taxa, recebimento da taxa de condomínio. Ele é um condomínio que tem uma garantidora, então isso dá uma certa tranquilidade para trabalhar, né, para a gente ter os recebíveis garantidos ali mês a mês. E já tinha antes de tu assumir? Já tinha antes, mas teve situações ali que ficaram, né, sem esclarecimento para os moradores. Eles entenderam que a gente contratou advogado, foi atrás de algumas situações, mas eles entenderam que seria mais fácil virar a página, esquecer aquilo e trabalhar dali para frente. Graças a Deus a gente foi fazendo um trabalho devagar, colocando todas as despesas para pós o pagamento da taxa de condomínio, então recebia o dinheiro e pagava as contas. E ali foi começando a sobrar. Consegui negociar com a construtora, inclusive um condomínio da MRV, pisos extras, então fui lá, chamei eles, tinha alguns pisos estufando, isso que o prédio já tinha acho que mais de 8 anos na época, 10 anos mais ou menos. Consegui pisos de reserva, tenho até hoje lá piso reserva. Consegui também dinheiro da MRV para pintar o condomínio. Olha só. Então a gente teve que tirar do caixa na época muito pouco, então era um condomínio que estava já bem desgastado, a gente pintou todo o condomínio. Então hoje, 4 anos depois, a gente está bem saudável, a gente tem feito obras sem chamada de capital.
surgiram algumas obras de emergência, que tu gasta lá 20 mil reais de contenção de terreno, mais 10 mil reais. Então, que a gente tinha que utilizar o fundo, mas hoje é um condomínio que flutua ali com 100, 120 mil. Então, a gente tem hoje, eles estão bem satisfeitos, né? Tanto que a gente conseguiu, foi eleito na primeira, reeleito, e a gente tem feito algumas melhorias no condomínio partindo do zero. Né? Teve que ter essa conscientização, negociar com fornecedores. Então, foi um grande desafio ali, Com entrar certeza. no escuro. Porque, e assim, um condomínio com garantidora é saudável, né? O que é garantidora? Não sei se tu Não. lembra. Garantidora Não sei. é a taxa condominial garantida. Sim, vai entrar o dinheiro pro condomínio se atrasarem ou não, independente da Entendi. Tiver inadimplência. inadimplência ou não, Independente, então todo repassa mês pro entrou. condomínio. Para chegar numa situação assim de zerar o caixa, poderia ter relação com um monte de gente atrasando, coisa tal. Não é o caso. Todo mundo, o condomínio recebeu o Então condomínio. foi má gestão. É má gestão. Sim, gestão. com certeza. Má gestão. Com certeza. Naquela época a gente nem tinha conta no Sicredi. Fui lá e abri uma conta no Sicredi. A gente pegou uma situação similar esses tempos. No boleto, eu tive acesso só ao boleto, mas no boleto dizia que o condomínio tinha um valor considerável, muito considerável, inclusive, como chamada de capital, como fundo de reserva, né? E aí, o condomínio também, quem nos procurou foi o conselho, né? Desesperados também, já que o condomínio estava largado há 1 ano. E aquele valor considerável não tinha R$1 na conta. E aí? Né? Os condôminos na escura também, porque os condôminos não têm acesso à conta, né? Quem tem acesso à conta é o síndico e a administradora, às vezes, Passei né? por outras situações similares. a Mas essa também. você imagina o condômino achando que tinha aquele recurso para fazer uma melhoria no prédio e não tem. Por isso a importância da transparência, né? Da prestação de contas, do balancete e tudo mais, todos os meses com os condôminos. Provavelmente provavelmente uma gestão ali foi utilizando um recurso que deveria estar guardado, foi utilizando E a para má outras gestão- finalidades, talvez. Só para clarear, a má gestão nem sempre tem relação como posso dizer, com roubar e coisa e tal. Má gestão é má gestão. A pessoa fez mais do que mais do deveria que ter deveria. feito. Isso Pode ter um mesmo. monte de Não motivos soube ali. investir, não soube. Tem um outro exemplo parecido, que a gente assumiu um condomínio que não tem muitas unidades, é diferente de tu assumir um condomínio, esse que eu falei que são 120 unidades, para um condomínio que tem 24, 26 unidades. Então tinha muito pouco caixa, então a gente fez uma conscientização dos moradores, junto com os conselheiros, a gente começou a aumentar esse caixa do condomínio e a gente viu a necessidade de fazer uma reforma geral no condomínio. Pintura, lavação, passar PU nas janelas, a gente estava com problema de infiltração nos apartamentos. Você olha o condomínio de fora, está muito feio, condomínio numa região nobre, muito que tem um potencial grande de valorização, só que ele está acabado da pintura. Né? Escadaria, os azulejos tudo caindo, tu vai andando, vai mexendo no azulejo, então assim, é uma reforma, vamos supor, precisa de um valor de 260, foi o que a gente estimou. Como é que tu consegue isso num condomínio de pequeno porte? Né? Porque as manutenções lá atrás talvez não foram feitas adequadamente, não teve um planejamento, né, para que ele não chegasse a esse estado. Então foi difícil. A gente fez simulações de financiamento no Sicredi, fez simulações de Própria chamada de capital. uma chamada de capital em 36 vezes, né, e eles entenderam que talvez a chamada seria melhor. Porém, vão precisar esperar os Porém, 3 vão anos, precisar né? esperar, exatamente. Daí a gente planejou o que vai ser feito primeiro e como vai ser feito. Eu assumi um condomínio faz pouquíssimo tempo. Inclusive tive reunião, marquei hoje uma nova assembleia. Tive reunião com eles faz talvez 30 dias. E aí a gente decidiu, na hora, a gente disse, vamos fazer, são poucos proprietários, é um prédio grande, mas são de poucas pessoas. Decidimos fazer uma chamada de capital e eu trouxe lá uma ideia de obras para 18 meses. Nos próximos 1 ano e meio nós vamos fazer isso aqui tem que fazer, isso é urgente, isso não é urgente, isso fica lá para depois de 1 ano e assim por diante. E estipulamos lá um valor. Mas eu falei, mas vamos fazer um mapeamento das pastilhas,
prédio pastilhado, que é o caos, né? Enfim, eu nunca vou comprar apartamento com pastilha. E aí ele é pastilhado, coisa e tal. E eu falei, vamos fazer, pô, antes de mandar pintar interno, muro, coisa e tal, vamos fazer um mapeamento percussivo, né? Cara, eu recebi a semana passada, marquei a assembleia hoje. Meu, assustador. O que é? É falta do preventivo. É falta de preventivo. É falta de preventivo, tá? Tá virado. Cara, tá quase tudo aí, tu sabe o que eu vou dizer? Tá quase tudo vermelho. A vermelho é caos. Amarelinho é quase caos. Tá tudo assim. Cara, eu falei pro cara, você pode orçar já para arrancar todo esse negócio aí. Eu vou propor ele arrancar tudo e fazer textura, fazer outra coisa, porque vão tirar 70%, vão deixar 30% bom. Cara, então tira tudo, ou faz tudo novo. Aí, para esse condomínio tem uma facilidade que são poucos donos. Então, assim, fácil de resolver. Fácil de resolver, porque se tem um monte de donos, tem 40 donos, que é normal, condomínio de 40 unidades. Cara, se um não quiser tirar a pastilha, não tira. Não pode tirar, por lei não pode. Se um não quiser, pode inclusive estar inadimplente. Exatamente. Se ele não quer tirar, os outros não podem tirar. É incrível isso, né? Mas olha só, é a questão de não cuidar no dia a dia, de não terem cobrado. Pode até ter sido assim, pô, sabe, eu vou ser amigo de todo mundo no condomínio. Vou fazer a taxa baratinha ali, vai ser aqui, todo mundo paga condomínio baratinho. Milão é barato. Agora o barato vai ser caro, Sim. porque não cobrou lá atrás. Vai sobrar ter para mim que dizer pagar o valor agora, né? Mas o barato nem sempre é bom, tá? Não tem a taxa condominial, não está considerado na taxa condominial, nem sempre é bom, porque nunca é bom. Uma hora vai precisar desse dinheiro. Uma hora, com certeza, vai precisar desse dinheiro ali. E aí, o que seria justo, né? Pergunta para vocês dois até. Ser considerado como uma taxa condominial. Por exemplo, esse que eu falei, com certeza não consideraram um monte de coisa. Todo mundo ficou contente lá durante 5 anos. Tem uns 7, 8 anos esse condomínio. Tudo contente, taxa condominial barata, mas agora vai vir. E dizem que é 40% ou 50% mais caro o reparo do que o preventivo. Né? Do que refazer alguma coisa. Se tivesse feito, ia ser mais barato lá atrás. Agora vai ser caro. O reparo sempre é mais caro, né? Sempre é mais caro. Então, o que seria justo com os condôminos no cálculo de uma taxa condominial? Né? O que não pode... Porque eu também, quando olho tudo que tem que fazer no condomínio, é assustador. Sim. Tem que trocar o rejunte a cada 2 anos. É isso? Acho que... Cara... Não, o rejunte do prédio não necessariamente. Né? Ele pode levar um tempo maior, mas pelo menos lavar a cada 2 anos. O prédio lavar a cada 2 anos. O prédio lavar a cada 2 anos? Isso aí. Isso então, é assim, sugerido pra... Dificilmente, eu acho que dificilmente alguém a cada lava 2, anos. aí lavou a 2, lavou mais uma vez Tu e lava? pinta a cada... Eu sempre levo 2 anos. A gente tem alguns aí esse ano já sugerindo isso. E a cada 5, 6 anos ali a pintura. A pintura. Mas, Renata, quando não faz isso, tu vai gastar muito mais, porque tu vai ter que pintar antes do teu prédio. Exatamente. Ou o teu prédio vai ficar feio antes. E o maior desafio, às vezes, é num condomínio menor. Né? Eu tenho Isso. outro condomínio de 20 e poucas unidades, que eu tenho alguns detalhes em pastilha e pintura, que já está descascando. Esse ano eu levei orçamentos para eles não aprovaram. Não, vai ficar pesado, pô, não dá, faz só a parte da frente. Aí tô fazendo só a parte da frente ali para eles. Mas aí tem uma construtora do lado que me pediu para mim lavar o prédio, né, que sujou um pouco, enfim. Aí eu fui ver, tinha pastilha caindo. Falei, olha, não vou deixar vocês lavar porque vai cair as pastilhas, se vocês pagarem, ok. Nós não vamos pagar, nós só vamos lavar. Eu falei, então eu não posso deixar vocês lavar por enquanto, porque vai me dar um prejuízo. Os moradores não... Tu vai ter que... Os moradores não aceitaram, eles deixa pro ano que vem. É que eles não entenderam que o ano que vem, talvez eu não consiga fazer pro ano que vem. Uma chamada para pintar o prédio, com pastilha, com tudo, é bastante dinheiro. Talvez uns 24 meses de chamada de capital. Isso. Então demora mais um ano. Então, você vai depreciando o empreendimento deles. Não, fora que conforme vai passando o ano, tudo encarece, né? É isso que as pessoas não consideram. Tipo, abre mão agora para poder fazer mais tarde, mas mais tarde vai estar mais caro. Hoje tu tem um orçamento, daqui a um ano e meio, tu tem outro Vai orçamento ter que mudar. de pintura. E mais tarde vai ter mais coisas. Se deu problema na pastilha, vai infiltrar.
vai dar problema dentro do apartamento de alguém, o problema vai piorando. Quando a gente faz algum orçamento que ele leve mais de 12 meses, eu normalmente coloco dentro dessa previsão, dessa chamada, pelo menos uns 15% a mais. Eu sugiro isso a eles porque a gente não sabe qual o valor que a gente vai conseguir comprar a tinta, a mão de obra. Na média eu tenho observado aí as empresas de pintura 10% de aumento, então pelo menos 10, 15% do que foi previsto a gente aumenta para ir lá na frente, se tu vê que vai faltar, faz uma nova chamada. Mas, e como não sufocar o morador? Né? Tem tanta coisa para fazer e algumas coisas não tem como fugir, vai ter que fazer. A lavação no teu condomínio lá. A gente vai lavar agora. Vai lavar agora? Faz 2 anos que tu mora lá? Não, são 8 anos já. E é a primeira lavação. Pra te ver, ó. Primeira lavação e a primeira pintura. E tava top assim? Não, tá feio, né? Sim. O que acontece? Não tá feio nesse caso? Se tem alguém lá dentro que vendeu o apartamento agora nos últimos 3 anos e estava feio, cara, ele perdeu dinheiro. Se tivesse feito a manutenção certinho, possivelmente ele tinha vendido pintura e lavação é vida, né? Pro condomínio valoriza super o apartamento. E vou te dizer que lavação e pintura de um condomínio dá dor de cabeça pro síndico. Dá. Meu Deus. Eita, vamos ver então. Eu não sou síndica, Você coloca comunicado em mural, manda por e-mail, coloca todos os dias Sempre no tem grupo alguém de que linha esquece, de transmissão. As janelas têm que estar fechadas, alguém vai esquecer. Vedar. Sem querer vai cair água com hipoclorito num carro. Tem bastante, porém, tem que retirar o que está na sacada, a pessoa não quer retirar, então tu atrasa a tua obra às vezes por causa disso. Lavação e pintura dá uma dor de cabeça. É uma dor de cabeça. Tem um condomínio que eu cuidava, a gente lavou, acho que era lavação. E, claro, a gente faz os comunicados, e aí eu costumo fazer em 2, 3 lugares. Eu peço para a administradora mandar por e-mail, coloco no elevador, mando no grupo, no WhatsApp. Mas, cara, o cara não viu. Aí chegou a noite e me ligou muito chateado comigo, assim. Chateado para não falar outra coisa. Cara, espumando assim, Marcelo, o que é isso? Jogaram água dentro do meu apartamento, acabou com a minha lavanderia, tá de sujeira por tudo, porque aí vem lavando, vem correndo aquela sujeira, coisa e tal. Ele falando comigo, eu acho que tava falando e olhando no celular. Pô, desculpa, Marcelo, comunicou, tô vendo que comunicou, eu não vi. Além do celular, tava no elevador, no mural, aquela coisa toda. É o que tá falando, cara, é um estresse, porque alguém vai esquecer de fechar, algum não vai vedar bem, porque também as janelas não são super vedadas, vai passar uma aguinha. Vai passar. A gente costuma avisar assim, bota um paninho já no passa chão. Com a chuva, imagina se não passa com... Exatamente. Né? Gente, eu tô ficando com medo. Não, brincadeira. O negócio nem é a questão de lidar com essas adversidades, né? Mas eu acredito que uma das grandes dificuldades é realmente a questão de você ter tantas pessoas que mandam no mesmo espaço que você, né? E se que nem o Marcelo falou, se um diz não, é não para todo mundo, né? Exatamente. Ô, Fernando, e como a gente tá falando de conta, que claro que um condomínio saudável é um condomínio que está no azul, né? Lógico, né? O negativo no não verdinho. Tem, tá verdinho, né? Azul não, verdinho de Sicredi, né? Como que tu costuma apresentar esses números dentro do condomínio, né? A gente eu sei que tem a Assembleia Geral Ordinária, né? A famosa AGO, uma vez por ano é obrigado a apresentar. E é bom que tenha que apresentar mesmo, aprovar as contas, aí o conselho valida, a Assembleia aprova, mas tem mais alguma coisa que tu faz, assim, porque como a Camille comentou ali, a importância da transparência, né? Algumas vezes está vendo a coisa acontecer, a obra rolando, e quando é lavação, pintura, isso leva 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, né? Sim. Passa o ano com aquele estresse. E estresse, porque para quem mora é um estresse, né? O cara pendurado lá, fazendo coisa, caindo água, enfim. Mas se pelo menos ele identifica que está tudo correndo bem financeiramente, já é um meio caminho andado, né? Então, depende de cada condomínio, né? Acho que cada condomínio tem um perfil. Quando tu está fazendo mais obras, nós temos condomínios que tem ali 2, 3 obras grandes em andamento, então a gente no intervalo ali de 4 meses,
tem um andamento, uma programação ali dessa obra, depois você faz uma assembleia para mostrar como está o caixa e talvez fazer uma nova chamada para novos investimentos que eles querem. Hoje em dia, como tem a assembleia ordinária anual, né, a gente costuma fazer essa assembleia, ali a gente faz a prestação de contas junto com a administradora, pergunta se alguém tem alguma dúvida, mas está tudo muito transparente, só não tem transparência, eu acho que quem realmente não quer. Porque as administradoras, elas têm aplicativos, né, têm sistemas onde diariamente, mensalmente, o morador ele tem acesso às contas do condomínio. Todos os nossos condomínios hoje têm acesso aos aplicativos, têm acesso às contas do condomínio. Lá eles conseguem verificar as notas fiscais, quem tem tempo e quem tem interesse. A gente sabe que são pouquíssimos, né? São raras as pessoas que vão realmente a fundo a isso. E em alguns boletos que as administradoras encaminham ali já vem um resumo também de algumas obras, um descritivo. Então eu acho que hoje está tudo muito facilitado, né? Acaba tirando essa necessidade quando tu tem um condomínio onde tu não está executando obra, é aquela previsão, está tudo dentro, né? Quando o morador entra em contato, a gente tenta auxiliar eles sempre, né, no que a gente pode com relação à prestação de contas. A gente chama mais assembleias normalmente quando tem mais obras, né? E talvez necessidade de mostrar como está sendo usado esse dinheiro na obra, se está tudo dentro do que foi programado. Hoje a tecnologia ajuda muito, né? Na questão de transparência. Sim. Tendo o aplicativo para que eles possam mesmo acessar no momento que eles querem, ajuda bastante. Posso fazer uma pergunta? Pode. E quando uma pessoa quer comprar um apartamento, né? Quer comprar ali um imóvel, tem como ela entrar em contato com a administradora ou com o síndico para ter acesso a como está, né, sendo administrado ali o prédio, para decidir se compra ou não? Tem. Olha, tem. Eu, particularmente, não passo essas informações. Né? Eu posso dizer assim, ó, o condomínio está saudável, não temos dívidas, nós temos dinheiro em caixa, né? Mas posso passar uma previsão de taxa de condomínio, né? Uma média até para saber taxa, quanto você mas vai eu pagar. Eu não abro um livro de prestação de contas. Sim, para quem Sim. Mas, por exemplo, a gente está para pintar daqui. Isso, de chamada de capital é legal É. saber. Não, essas informações, né, ó, tem daqui chamada 6 de meses. capital em andamento, ó, tem uma chamada de R$300 por mês. Então, a taxa de condomínio é tanto. Precisa fazer mais algum investimento, então essas informações a gente Porque é passa, interessante, né, para quem vai comprar. Porque como eu, a Saber primeira onde vez que eu tá estou comprando entrando. apartamento, eu não tinha conhecimento de, né, de todas essas questões. Eu tive condominiais. recentemente uma situação de um morador que ele queria comprar, ele perguntou, Fernando, é um condomínio de alto padrão, a taxa de condomínio está em R$1.600, uma taxa alta, e ele me perguntou, a tendência é diminuir essa taxa de condomínio? Eu falei, olha, condomínios de alto padrão, normalmente você consegue diminuir a taxa de condomínio tirando algumas comodidades dos moradores, que são, né, tipo limpeza, portaria humana, então são custos altíssimos para o condomínio. Então você quer ir para uma portaria virtual, você quer ir só para aplicativo. Então hoje uma portaria humana ela custa em média aí R$28 mil, 30, né, 24 horas. Então isso eleva muito. Eu falo de um condomínio de 13 unidades, né, de alto padrão, onde tem uma zeladora período integral, poderia ser meio período, daria conta, mas acaba recebendo encomendas, cartas, então é uma comodidade para eles. Então eles têm piscina, eles têm academia, tem que fazer manutenção de academia, tem que ter piscineiro, tem que ter jardineiro. Então tem coisas que a gente não consegue tirar, cortar do condomínio, né? A não ser o que é realmente excesso, alguma comodidade a mais que tem para aqueles moradores que a gente vai tirar, né? E nesse caso eu teria ali condições de colocar uma zeladora por meio período, que iria diminuir ali R$100, 150 no máximo na taxa de condomínio deles. Talvez não seria interessante para eles, né? Mas acontece de ligarem e perguntarem aí nesse condomínio, principalmente da chamada de capital, o que tem de obra para acontecer aí? E até acho bem importante, quem vai comprar tá atento, Ótimo. porque isso acontece, o cara Sim. compra assim, tá Acontece quem maravilhoso. compra, né? O que a Renata acabou de passar para a gente aqui, que o vendedor, ele quer passar quem está vendendo um prédio novo, a nossa pergunta é, qual vai ser a taxa de condomínio? Sim. O vendedor, baixinho, Baixinho. R$300. Fica tranquilo. Aí chega lá, tu compra 600, mas o vendedor falou que era 300. Mas daí é o que entra a previsão orçamentária
que o síndico, a administradora vai preparar, né? E o que o morador vai entender que ele quer, né? Sim, Qual sim. comodidade ele quer. Eu Isso mesmo. estou para receber um condomínio que eu vou morar, vou residir agora em dezembro, e sei que como morador vou passar por esse desafio. Existe lá uma guarita, né? Onde quem define não é a construtora. Quem define se vai ter uma portaria 24 horas, uma portaria diurna ou, né, durante o dia ou não, são os moradores. Sim. E isso vai influenciar muito na taxa de condomínio. E tu não é síndico de onde mora? Ainda nunca fui. Nunca foi. Nunca fui. Que eu lembro que tu não é. Eles estão querendo que eu Que assuma. que eu assuma lá, né? Pelo menos os síndicos que trabalham comigo ali. Mas eu não sei se eu vou me incomodar. É mais difícil, né? Batendo na porta lá, o Fernando. Ô, seu Fernando, a zeladora chegou tarde. Nem Como vai ligar, ela bate na morador, porta. Como eu tenho outros síndicos, né? Sim, sim, é diferente. Mesmo que eu vá morar, e por ser um condomínio novo, normalmente as construtoras elas indicam um síndico, ou indicam 2, 3 para se apresentarem, né? Até para poupar tempo, às vezes ali na apresentação para os moradores. Se eu entender que vou me candidatar ali, vou colocar um outro síndico, seria a empresa FW com um síndico X, onde eu não me envolveria, mas eu não gostaria de ser o único a me apresentar. Né? Parece que eu estou forçando alguma coisa, até sugeriria para a construtora indicar outros síndicos. Claro. Né? E dizer, ó, eu sou morador, tenho uma empresa, caso vocês queiram, eu posso ajudar bastante. Estou à morando disposição aqui, para né? ficar, Estou à mas disposição, isso mesmo. para não dizer que é uma coisa Sim, encaixada. imposta também, né? Maravilha, Legal. gente. E a gente falou um pouquinho, indo já para nossa finaleira, até a Camille comentou que hoje em dia com a tecnologia a transparência é muito mais simplificado, né? Pô, no aplicativo, na verdade, no aplicativo da maioria das administradoras, talvez na maioria, cara, a gente consegue ver a nota que lançou agora para pagar amanhã, quer consultar, vai lá. Então o grande X da questão de um condomínio chegar no nível do tá vermelho, o exemplo que tu deu, no boleto estava Descrito, positivo. E lá, efetivamente, não estava. Na teoria, verdinho. E na prática, vermelho. Cara, tem muita coisa errada para acontecer isso. Muita coisa errada no sentido assim, ó. Cadê o conselho que não viu isso? São muitos questionamentos. Muitas camadas, né? Sim. Muitas camadas, assim, sabe? Então, e não é só o conselho que é responsável pelo condomínio. Todos os moradores têm acesso ao balancete. Né? Aqueles mais questionadores, e é bom que tenha mesmo. Cara, só pedir o balancete para o síndico, possivelmente vai pedir depois que todo mundo já vistou o conselho, o síndico e tal, e dar uma olhadinha. Então, chegar no nível de aparecer lá 50 mil positivo e tá quase zero, cara, é muita falha. Isso é bem raro, vou te dizer. É 100% raro se tem um conselho efetivo, e mesmo que o síndico não seja, tá? Se tem um conselho, isso já não ia passar. Então, isso é extremamente importante. E aí a transparência, né? Que a gente falou. Né? As ferramentas que tem, as administradoras tem tudo, cara. Tu consegue ver o que lançou agora ali, consegue consultar. Eu tenho um condomínio que eles viram o caminhão para limpar a caixa d'água entrando lá, enfim, a pessoa entrando. E já no dia seguinte já estava custando, estava a nota lançada. Tem uns condomínios meio malucos assim, sabe? E falando em conselho, legalmente o conselho é eleito conselho fiscal, né? Que tem a responsabilidade de fiscalizar as contas do condomínio. Mas hoje em dia a gente vê muito o conselho sendo mais administrativo do que fiscal, né? Querendo participar das decisões, das demandas do dia a dia, das obras, como fazer, o que é super importante, que é super válido para o síndico, né? Eles trazem bastante informações de dentro do condomínio e discutem junto com o síndico administrativamente. Eu observo que alguns não se preocupam muito com o financeiro, confiam às vezes no próprio síndico e não fazem muitos questionamentos fiscais, e sim administrativos, né? Querendo participar mais. Isso. Que não é
que é positivo, mas não é a função. A função do fiscal Não é isenta a garantir, responsabilidade das contas, né? que está tudo Exato. certo nas contas. A né? legalidade das coisas, né? No mínimo isso deveria fazer, porque é uma obrigação. Se ele foi eleito, ele quis ser eleito, né? Se ele está lá, de fazer essa conferência. E, claro, colaborar com a gestão administrativa é bacana, assim. Algumas vezes é bacana, algumas vezes não é, né? Depende do condomínio, depende das pessoas. Gente, chegando no final do nosso bate-papo, se vocês quiserem falar, trazer um último insight aí, uma última palavra para a gente terminar, Camille. Olha, pelo que a gente conversou aqui, eu diria, né, para quem está nos ouvindo, o barato sai caro, né? Então, tudo que a gente... Eu costumo dizer que quando nós retiramos um dinheiro do bolso para alguma melhoria, para a sociedade, para a comunidade que a gente vive, é mais um investimento do que um gasto. Né? Então, isso vai voltar para nós de alguma forma. Então, talvez seja o caso dos síndicos também terem, além da transparência, ter um bom relacionamento com seus moradores ali, para que haja também uma colaboração mútua, sabe? Porque é muito mais fácil você conseguir a colaboração de alguém quando você é transparente e amigo mesmo, né? E gostar de pessoas, que é o que o palestrante falou naquele teu evento, que eu esqueci o nome dele. Oderlei? Isso, Oderlei. Mas gostar de pessoas é essencial, né? E a gente sente quando alguém gosta de nós. Então é muito mais fácil colaborar. Então o síndico, ele precisa ter essa ciência, sabe? Ter essa consciência também. Perfeito. E Fernando, jogador de basquete? Aposentado. Então, Marcelo, eu acredito que assim, para que a gente consiga chegar nos resultados desejados ali, financeiro e administrativo, o maior desafio do síndico é a gestão de pessoas, como ela bem colocou agora, né? Tu conseguir entender o que as pessoas querem, ter uma sintonia positiva entre síndico, conselho e moradores, para que a gente consiga chegar aí no resultado final. Maravilha. E a dona Renata? Cada vez mais a consciência também de que os moradores, para executar tudo que um síndico precisa, né, e executar um bom trabalho, ele também precisa de recurso, né, então que os moradores tenham essa ciência de que sem recurso vocês também não conseguem fazer nada na ponta, então é isso aí. Maravilha, maravilha. Deixa eu só pegar aqui, deixa eu só lembrar qual era o nosso tema aqui, só para relembrar se a gente está respondendo. Condomínio não é empresa, mas tem que fechar no azul. Então isso, claro que é uma verdade, né? Não é empresa, não é mesmo, não é nem para lucrar. Não, mas tem que pagar todas as Mas contas, tem que pagar todas as contas e tem que prever que vão ter contas que a gente nem está sabendo ainda, pode acontecer. Isso mesmo. O síndico batalha com os preventivos para que não aconteça nada de diferente, mas pode acontecer até por conta da própria natureza, um vendaval, a gente não consegue prever o imprevisível, essas coisas. né? É Lidar com o imprevisível. A gente imprevisível. teve um vendaval aqui em Joinville nas últimas semanas, né? É Vários condomínios. Ciclone, né? Telhado. Não, quando começa a chover muito forte, o síndico já bota a mão na cabeça. Assim, meu muito Deus, importante. chuva. É muito importante esse lucro, entre aspas, né? A gente colocar no fundo de reserva, né? Exatamente. Deixar Existem protegido, cursos que a gente vai, palestrantes, falando que o ideal é que você tenha pelo menos 2 taxas de condomínio mensal como fundo de reserva. Isso Né? Então, se tu tem ali 30 mil de gastos mensais, pelo menos você ter ali 60 mil em 60 caixa. mil de caixa. Isso Para uma emergência. Né? É uma segurança. Perfeito, bem lembrado. Gente, obrigado, Camille. Obrigado, Fernando. Obrigado, Obrigada, Renata. Marcelo, também. Obrigado a você que está nos assistindo e até o próximo DomusCast.